Saudamos a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Você esteve aqui pela manhã e percebeu que nossa liturgia, baseada no capítulo 15 de Romanos, chegou até o versículo de número 13. E eu quero ler agora a partir do verso de número 14. Romanos, capítulo 15, a partir do verso de número 14. Assim diz a palavra de Deus. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevo em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora já não tenho campo de atividade nessas regiões e, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, dos crentes, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre de rebeldes, dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Vamos ler juntos, 33? Que o Deus da paz seja com todos vós. Amém, amém.
Que Deus nos abençoe, nos ilumine os olhos do coração, nos dê entendimento, nos guie para toda a verdade. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, palavra poderosa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Abre agora os nossos olhos, dá-nos entendimento, inclina o nosso coração para só temer o Teu nome. Impõe o Teu temor aqui no nosso meio, Pai. Que sejamos reverentes, que a Tua palavra seja verdade na nossa boca e que pela ação do Espírito Santo nós sejamos impactados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos de coração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Peço a gentileza de você permanecer com a Bíblia aberta. Quando Jonathan Edwards pregou aquele famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, o relato histórico diz que ele tinha um manuscrito bem perto dos olhos, que as pessoas nem podiam ver-lhe o rosto. E ele continuou lendo, e ele continuou ministrando, e com aquela exposição o auditório ficou abalado. Um homem correu à frente e disse: Senhor Edwards, tenha compaixão. E o relato histórico diz que pessoas se seguraram nos bancos, com medo de cair no inferno. E as pessoas se seguraram nos pilares daquele santuário, porque tinham a consciência naquele momento que o dia do juízo havia chegado. O historiador diz: é preciso conhecer os bastidores daquele dia. Durante 3 dias, Jonathan Edwards não se alimentou, jejuou. Durante 3 noites, ele não dormiu. E a sua oração insistente é: Senhor, dá-me a Nova Inglaterra. Dá-me a Nova Inglaterra. Queridos irmãos, estudando a vida de homens e mulheres de Deus, gente piedosa, gente que amou e serviu a Deus, como Jonathan Edwards, nós aprendemos que todos eles tiveram em comum a prática de lutarem com Deus em oração. Queridos, nós podemos ter uma boa teologia, nós podemos ter uma ótima organização, nós podemos ter muitas atividades para as pessoas, nós podemos ser uma igreja dinâmica, uma igreja operosa. E talvez na nossa força venhamos a conseguir algum resultado e algum fruto. Mas nada substitui uma igreja que se curva aos pés do Senhor e que depende dele plenamente, que ama a sua palavra, que ama o Senhor e que depende plenamente do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Quando eu estava estudando esse texto, meus olhos foram fixados no versículo de número 29, quando Paulo está falando àquela igreja a possibilidade de uma visita, e ele disse: bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Que Deus nos conceda a graça dessa plenitude da bênção de Cristo, de uma vida cheia do Espírito, de uma vida cheia da palavra, uma vida cheia, uma vida plena da graça de Deus. Olhando para o texto, queridos, essa é a parte final da carta aos Romanos, temos ainda o capítulo 16, e esse versículo 15
ele é dedicado, especialmente essa parte final, a partir do verso 14, ao encorajamento, a uma explicação. Paulo planejou ir a Roma e ele fala e explica agora que essa ida estava sendo adiada mais uma vez porque ele precisava ir a Jerusalém. Ele expressa aqui a sua saudade. Ele não conhecia a igreja em Roma, mas ele conhecia membros daquela igreja. Estava escrevendo exatamente para se apresentar e apresentar o evangelho que ele pregava. E nós temos aqui na parte final uma doxologia. Então, nesse texto que lemos, ele fala a respeito do seu ministério, do projeto que tinha, dos planos de ação quanto aos gentios. Então nós vamos agora olhar para o texto e absorver aquilo que Deus tem a nos dizer para a nossa edificação e para a glória do seu nome. Em primeiro lugar, primeiro ponto que eu queria destacar é um elogio que Paulo faz à igreja. Ele não conhecia a igreja, como eu disse, mas ele tinha conhecidos lá e ele tinha informações. Só para você ter uma ideia, lá no início da carta, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha que coisa linda. Então Paulo não conhecia a igreja, mas ele tinha essa informação. Em todo o mundo era proclamada a fé daquela igreja. E ele tem aqui nesse verso 14 um elogio. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, quais são os elogios? Ele usa aqui bondade e conhecimento. Bondade, o sentido da palavra que Paulo está utilizando aqui, ela é oposta a tudo aquilo que é vil, tudo aquilo que é maligno. Isso é bondade. Bondade também, a palavra que Paulo utiliza aqui, inclui retidão, gentileza, a beneficência do coração e da vida. Então ele está destacando isso. E mais, vocês também são cheios de todo o conhecimento. A ideia de conhecimento aqui é de compreensão da fé. Ou seja, eles tinham chegado a um nível de maturidade que estavam agora aptos para ensinar. E a palavra que nós temos aqui para admoestação, na parte do verso 14, a ideia aqui é de ensinar e de aconselhar. Ou seja, a bondade, que nós sabemos é fruto do Espírito, o crescimento no conhecimento, estavam aptos para ensinar, para admoestar, para aconselhar. E aqui está uma evidência de maturidade espiritual e de virtude moral. Uma igreja alcançada pela graça de Deus, e não é sem razão que a fé que aqueles irmãos professavam estava sendo conhecida no mundo todo. Que Deus nos dê a graça de uma igreja assim, queridos, para o louvor da sua glória. Membros da igreja que tenham conhecimento, mas não apenas um conhecimento intelectual, não apenas um assentimento mental, que não apenas decoremos conceitos doutrinários. É importante aprender tudo isso, mas um conhecimento que nos leva à conduta, à prática da vida, uma vida que seja agradável a Deus e que nos habilite a nos cuidarmos mutuamente, a nos aconselharmos mutuamente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, versos 15 e 16. Eu gosto dessa expressão de Paulo, o sagrado encargo de proclamar o Evangelho. Esse domingo é o último domingo de julho e antecede os domingos do mês de agosto, e todo o mês de agosto, que é um mês muito importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil e de modo particular para a primeira igreja do Recife, porque é um mês
Todo tempo, todo dia é dia de fazer missões, mas esse mês é um mês específico, separado para isso, para esse encargo, ofício de proclamar o Evangelho de Deus. E lemos assim versos 15 e 16: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos que o ministério de Paulo foi marcado pela coragem e pela intrepidez, pela ousadia. Eram marcas do ministério de Paulo. E aqui está dizendo a uma igreja que ele nem conhecia, porque nós temos aqui no corpo dessa carta algumas exortações e algumas palavras mais firmes, chamando a igreja a continuar crescendo. A igreja, por exemplo, alguns tinham deturpado o ensinamento de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e alguns começaram a dizer: olha o que ele está pregando, então vamos pecar, para que a graça seja mais abundante. E aí ele diz lá: de modo nenhum, como haveremos de viver no pecado, nós que para ele morremos? No capítulo 12, ele fala a respeito das relações, não sermos vingativos, pagarmos o mal com o bem, não nos deixarmos vencer pelo mal. E há momentos da carta nos quais ele é mais incisivo, ele é mais ousado, mas ele diz aqui no verso 15 que fez isto e que a igreja se lembrasse daquelas verdades, e também que a igreja soubesse que ele era alguém credenciado pelo Senhor, um ministro do Senhor. E o verso 16 mostra que somente por causa da graça de Deus, a graça de Deus outorgada a ele ousou escrever com tanta intrepidez certas verdades, porque não eram invenções dele, criações dele. Ele não estava falando para atingir a igreja, mas ele está falando da parte do Senhor, era a palavra de Deus, e ele falava com intrepidez, com ousadia, com coragem, porque ele era um ministro do Senhor, era alguém chamado e credenciado pelo Senhor. Então, todo o seu ministério foi realizado pela capacitação da graça de Deus. E ele havia recebido uma graça especial para ser ministro entre os gentios. E eu queria chamar a sua atenção, e aqui é uma observação para mim e para você. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, muito superficialmente. A gente lê: eu tenho que ler 3 capítulos por dia, 5 aos domingos, para ler a Bíblia toda em um ano, né? E às vezes a gente lê assim, atropeladamente, sem parar, sem meditar. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos ler, meditar, estudar, aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, hoje nós temos ferramentas extraordinárias, nós temos aí muitas ferramentas para estudar, para aprofundar no estudo da palavra de Deus. E eu queria mostrar aqui algumas características distintivas do ministério de Paulo, para ver a importância do ministério. Primeiro, ele usa aqui ministro de Cristo. Ministério tem a ver com serviço, e ele diz ministro de Cristo. Mas esse vocábulo traz consigo a ideia de santidade. Essa a ideia. E não é sem razão que logo depois ele fala sobre o sagrado encargo de anunciar o Evangelho. A ideia que ele está colocando aqui, e havia uma grande comunidade judaica em Roma, na igreja de Roma, a ideia que ele está trazendo aqui é que ele estava atuando como um sacerdote. O padrão do ministério
acontecia de acordo com as ofertas que eram oferecidas pelo sacerdote. E aqui ele está falando sobre a dignidade da pregação do Evangelho. Nós temos um texto correlato que está em Isaías capítulo 66, verso 18, que diz assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. No mesmo capítulo de Isaías 66, agora o verso 20: trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Qual era a oferta que a que oferta Paulo estava se referindo? Que mais adiante ele fala de uma oferta levantada pelos irmãos da Macedônia e da Acaia para socorrer os santos de Jerusalém. Mas a oferta aqui, a que ele se refere, é exatamente os gentios convertidos a Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus me deu esse sagrado ofício, o sagrado encargo de pregar o Evangelho aos gentios, e esses gentios convertidos a Cristo, eles são uma oferta a Deus. Então escute o que eu vou dizer aqui, irmãos, igreja do Senhor Jesus, não é para estar competindo com a igreja maior. Nós temos tantos membros, e vocês? Não, igreja não é para ficar se vangloriando, o ser humano ficar se vangloriando, nós temos isso, nós temos aquilo, nós fizemos isso, nada disso. O encargo sagrado da pregação do Evangelho é para que pessoas se convertam e glorifiquem a Deus, sejam oferecidas a Deus, é isso, queridos. Então, ministério, por isso é chamado de sagrado ministério. Sagrado ministério, porque é uma oferta, todo convertido. Por isso a Bíblia diz: a alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então Paulo, sendo judeu, falando também a uma comunidade que tinha muitos judeus e compreendiam bem essa linguagem, quando o sacerdote oferecia ofertas diante de Deus, havia propósito de que fossem ofertas agradáveis, e é isso que ele está dizendo: eu sou o ministro de Cristo, e isso tem a ver com adoração. Por isso, queridos, escutem, nós não podemos glorificar homens. A glória, como cantamos há pouco, pertence ao Senhor Jesus. E Paulo sempre teve esse cuidado, para que a glória seja sempre do Senhor Jesus. Nós não podemos colocar homens em pedestais. Tudo deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Para que uma oferta, e ele usa aqui a palavra aceitável, para que uma oferta fosse aceitável diante de Deus, tinha que estar de acordo com a pureza. E é o que ocorre nesse caso aqui, porque pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Então a ideia é, aqueles gentios convertidos tornaram-se uma oferta oferecida a Deus. Quando a primeira igreja planta igrejas, congregações, não é para chegar lá no presbitério e dizer temos tantas congregações, não, mas para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus e elas convertidas sejam como uma oferta oferecida a Deus. Terceiro lugar, o triunfo do Evangelho é fruto da graça de Deus. Versos 17 até a primeira parte do verso 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma,
senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A oferta aceitável dos gentios convertidos a Cristo e a ministração do Evangelho, do santo encargo de pregar o Evangelho, deram a Paulo motivo de gloriar-se. Vejam aí o texto que diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me, mas em quem? De gloriar-me em Cristo, nas coisas concernentes a Deus. Paulo estava aqui pensando no triunfo do Evangelho. Quando ele pensava na graça de Deus na sua vida, que resgatou aquele homem arredio, inimigo da fé cristã, inimigo de Cristo, perseguidor sanguinário da igreja, homem que obrigou cristãos a blasfemarem do nome do Senhor Jesus, que queria arrasar, destruir a igreja, agora era um pregador desse evangelho. Ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. E como ele escreveu, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele está falando aqui do triunfo realizado mediante a sua instrumentalidade. Olhe comigo para o texto, preste atenção. Ele não disse aqui, as coisas que eu fiz por intermédio de Cristo. Porque às vezes parece que nosso relatório só diz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, né? Ele não está dizendo as coisas que eu fiz por intermédio de Cristo. Antes, ele trata da atividade de Cristo por intermédio dele. Ele é só um instrumento amado, chamado, transformado, feito nova criatura, cheio da graça, cheio do Espírito de Deus, mas quem fez a obra foi Cristo. É por isso que a glória pertence a Cristo. E a gente precisa tomar muito cuidado quando apresenta um relatório. A gente deveria ser sempre assim, preparar um relatório em oração. João Batista teve essa compreensão. Imagine, João Batista foi confundido com Messias. Você pode imaginar o que significa isso? Eu vou deixar que eles pensem durante um tempo, não é nada disso. Ele disse, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias do Messias. Convém que ele cresça e que eu diminua. E ele apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, como Paulo deixa claro aqui, versículos 17, 18, primeira parte do verso 19, o poder do Espírito Santo é a eficiência através da qual o Evangelho se torna eficaz em todos os seus aspectos. Paulo dependia do Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, agora, segunda parte do verso 19 até o verso 21, ele está falando sobre a extensão dos seus labores, o ministério entre os gentios. Acompanhem comigo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Está falando aqui de Jerusalém. Nós bem sabemos que ele começou suas viagens missionárias de Antioquia da Síria, mas ele esteve em Jerusalém. Ele está falando de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico. Só para a gente situar hoje, né, geograficamente, a Ilíria ficava na costa oriental do mar Adriático. A antiga Iugoslávia
e que depois foi dividida, né, em 6 outras nações. Então, uma parte central ali da antiga Iugoslávia, e que seria, essa parte aqui seria possivelmente a Croácia e a Albânia, né? Então, ele tinha em mente essa vocação, esse chamado de anunciar o Evangelho. Ele tinha esse compromisso, anunciar Cristo, onde Cristo não tinha sido anunciado ainda, né? E nós temos aqui um outro texto correlato, que é do verso 21, nós temos lá em Isaías, capítulo 52, versículos 13 a 15, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Então a gente podia, desse ponto aqui, sintetizar falando a respeito dos efeitos universais do ministério de Cristo. Essa era a visão que Paulo tinha, anunciar. E agora ele queria ir à Espanha, mas antes de passar em Roma, planejou ir a Jerusalém para levar aquela oferta. E é o ponto que eu quero destacar aqui nos versos 22 a 29. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo amava essa oportunidade de comunhão com o povo de Deus, o ajuntamento solene, as reuniões, o encontro com o povo de Deus. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Queria pensar com vocês agora na dignidade da obra da misericórdia. Está falando aqui, versos 22 a 24, de passagem por Roma. O objetivo era ser enviado à Espanha. Os versículos 25 e 26 esclarecem o motivo, ou os motivos pelos quais a visita a Roma tinha sido adiada tantas vezes. É porque ele estava anunciando o Evangelho, e agora, quando já não havia mais campo, ele já tinha alcançado toda aquela região, a bacia do Mediterrâneo já havia sido evangelizada, ele agora queria anunciar Cristo, onde ele não tinha sido anunciado ainda, e queria ser enviado pela igreja. No entanto, antes ele iria a Jerusalém para levar essa oferta. Nós ouvimos falar muito aqui na igreja sobre o armarinho, e outros ministérios também falam sobre ofertar mantimentos, socorro a pessoas necessitadas. Nós temos aqui, pela graça de Deus, uma junta diaconal operosa, que sempre está trabalhando, fazendo isso para a glória de Deus. Mas eu queria destacar aqui a dignidade das obras de misericórdia. Inclusive, Paulo
diz que quando esteve lá em Jerusalém, ele não foi lá para aprender com os apóstolos, porque o evangelho, ele diz isso na carta aos Gálatas, o evangelho que ele pregava, ele aprendeu diretamente de Cristo. Mas ele recebeu algumas recomendações, e uma delas foi essa, está lá em Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. E agora ele estava levando uma oferta levantada pelos irmãos da Macedônia. Nós sabemos que os irmãos da Macedônia eram pobres, e eles não deram uma desculpa, olha, nós não podemos participar, você sabe, nós temos a necessidade, nós somos pobres. Não, segundo aos Coríntios, capítulos 8 e 9, nós lemos que eles fizeram um apelo com muitos rogos, nós queremos participar da assistência aos santos, e Paulo diz, eles deram-se primeiro ao Senhor, depois a nós, e eles deram muito além de suas posses, mas eles participaram com alegria. E Paulo, ensinando a igreja de Corinto, na Caia, disse logo, e vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre para enriquecer a muitos. Ele é o nosso padrão. Agora, olhe que detalhe interessante, levantar uma coleta. Sabe qual é a ideia? Que levantar uma coleta é estabelecer comunhão. Essa visão de que nós somos um corpo, que nós podemos ajudar uma outra congregação, e nós não precisamos do argumento, mas não é da nossa igreja, né? Nós podemos ajudar uma outra congregação que prega fielmente o Evangelho. É estabelecer comunhão. E foram os laços de comunhão em Cristo Jesus que motivaram os irmãos da Macedônia e da Acaia a levantarem aquela oferta para o socorro aos irmãos da Judeia. O verso 27 nos dá a entender que a caridade é um dever. Vejam, os irmãos da Macedônia, eles se acharam em dívida. Assim, não é uma dívida comercial, mas a ideia aqui é o seguinte, eles nos trouxeram o Evangelho. Nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas, nós estávamos debaixo de condenação, nós estávamos na ignorância, eles nos trouxeram o Evangelho. Então, nós temos uma dívida com eles, e aquela oferta era uma expressão de gratidão, uma manifestação de amor, o estreitamento dos laços, porque nós somos um no Senhor. A ideia de uma oferta é fazer isso para a glória de Deus, fazer de coração, fazer com alegria. Por isso a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria, é fazer isso com alegria. Os judeus eram participantes das bênçãos espirituais, provenientes exatamente dos judeus de Jerusalém, e eles agora estavam ministrando como gratidão bênçãos materiais. Paulo aqui, versos 28 e 29, diz que tinha planos bem definidos, uma firme esperança de que finalmente chegaria a Roma. Caso Deus permitisse, ele iria na plenitude da bênção de Cristo. E o meu último ponto, versos 30 a 33, eu queria ler com você. Está com a Bíblia aberta aí, vamos ler juntos, e eu termino com esse último ponto, vamos ler juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, esse último ponto é oração e soberania de Deus.
Deus é soberano, mas a soberania de Deus não anula a oração, que é um meio de graça. Paulo tinha costume de pedir orações, e nós estudamos recentemente alguns textos que falam sobre isso. E vejam a maneira sábia como Paulo pediu orações por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele colocou aqui o Senhor Jesus como fundamento do seu apelo, desse pedido. Além do nome de Jesus, ele falou sobre o amor do Espírito Santo. Então ele pede orações em Cristo Jesus e pelo amor do Espírito Santo. E ele fez 2 pedidos. Primeiro, que vocês lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Porque há rebeldes na Judéia. Eram aqueles que diziam: Paulo é contra a lei, é contra o templo, é contra Moisés. Alguns que estavam inclusive na igreja cristã, mas eram muito radicais ainda, que diziam: um gentio não pode de forma alguma ser cristão antes de se tornar um judeu. E havia rebeldes ali, e ele faz o quê? Ele pede orações. Você crê na oração como meio de graça? Ele pede aqui: lutem comigo, lutem em oração a meu favor. A linguagem que Paulo utiliza aqui, lutem comigo em oração, sugere intensa luta envolvida na oração. É oração intensa, é oração persistente. Lembram-se de Jonathan Edwards, no início, 3 dias, jejum e oração. Dá-me a Nova Inglaterra. Queridos, temos clamado: ó Deus, dá-nos o Brasil. Não nos iludamos, só existe uma esperança para esse país, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esperança não está em homem nenhum, só no Senhor Jesus Cristo. Porque o problema do ser humano é um problema do coração. O problema está no coração. Não nos iludamos. É claro, queremos bons governantes. A Bíblia nos ensina que devemos orar para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É uma bênção. Liberdade de culto, liberdade de expressão, claro que é uma bênção. Mas, queridos, não podemos esquecer: a nossa esperança não está no Planalto Central, mas a nossa esperança está no trono da graça. Essa é a nossa esperança. É o Senhor quem muda os corações, é Ele quem transforma a vida. E a história da igreja nos dá esse testemunho de nações que foram impactadas pelo poder do Evangelho. Uma igreja que estava ali em oração. Mas infelizmente, queridos, aqui é uma confissão: nós oramos pouco e nós oramos mal. As reuniões de oração da igreja, elas não são importantes. Na verdade, qualquer outra coisa pode ocupar o lugar da reunião de oração. A ideia aqui é oração intensa, oração persistente. Porque a oração é um dos meios determinados por Deus para a concretização dos seus desígnios graciosos. Deus é soberano. Assim como Ele é poderoso para converter, e quem converte é Ele, mas aprouve a Deus dizer que a palavra tem que ser pregada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A oração é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Agora, estou sendo honesto aqui, nós oramos pouco e oramos mal, porque nossas orações, quantas vezes, são orações pobres, superficiais, sem profundidade, sem fé, sem confiança. Nós não esperamos resposta, não esperamos, e até nos surpreendemos quando vem a resposta. Isso é uma confissão. Nós precisamos da graça de Deus. Quem despertou Jonathan Edwards para a oração? O Espírito Santo de Deus. Quem despertou os cristãos primitivos para a oração? Eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, não apenas na comunhão
na distribuição diária ou na comunhão, no partir do pão, mas nas orações. Em cada alma havia temor. Olhe para Jesus e veja a sua vida de oração. Ele é o nosso padrão, o nosso modelo. Mas olhe para Paulo, e esse homem cria: orem por mim, lutem. Não é uma oração superficial, aquela mesmice, aquelas mesmas coisas que significam mais uma reza do que uma oração, uma conversa com Deus, o derramar o coração. Como lemos há pouco, Salmo 62, derramai perante Ele o vosso coração, derramar o coração, perseverança em oração. Irmãos, estou falando para mim também. Segundo lugar, segunda particularidade do seu pedido de oração, e é incrível isso, tinha a ver com a oferta que ele estava levando para Jerusalém. Imagine, os crentes da Judéia estavam carentes, mas havia muitos judeus ali, e muitos judeus que não concordavam com a pregação de Paulo, e muitos judeus que não aceitavam que gentios fossem convertidos sem que tivessem passado pelo rito da circuncisão. Agora imagine o que significa receber uma oferta desses gentios. Então o que Paulo pede aqui também: orem por mim, lutem comigo, para que a oferta seja aceitável, que os crentes da Judéia, eles aceitem, eles recebam as ofertas da Macedônia e da Acaia, porque havia alguns ali que eram zelosos da lei, em particular os da circuncisão, e eles podiam dizer: essa oferta aqui representa mais uma afronta do que uma bênção, né? Então orem, queridos, a oração é um meio de graça, até para inclinar o coração das pessoas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos desperte para a vida de oração, que Ele derrame sobre nós o espírito de oração e de súplica. Imagine que tragédia seria para aqueles crentes humildes da Macedônia, chegasse a notícia: olha, os da Judéia rejeitaram essa oferta, seria um desânimo. Então Paulo está preocupado com a vida espiritual desses irmãos tão simples, que fizeram isso de todo o coração. Mas queria concluir com uma outra observação sobre esse pedido de oração. É muito significativo a expressão pela vontade de Deus. Paulo tinha o plano de ir a Roma, mas antes ele passaria por Jerusalém, e de fato, quando lemos o livro de Atos, Deus ouviu as orações, porque as ofertas chegaram lá e foram bem recebidas, graças a Deus, Deus ouviu as orações. Mas agora ele diz: eu quero ir a Roma e ser enviado à Espanha, mas ele diz: seja feita a vontade de Deus. Nós sabemos que Paulo foi a Roma, mas ele não foi como ele tinha planejado, né? Ele queria chegar na igreja, participar da vida da igreja, participar dos cultos, participar de todo o movimento da igreja, evangelizar em Roma, passar um período com os irmãos e ser enviado para a Espanha, pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado ainda. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E aqui o texto nos ensina: nós oramos, Senhor, para que seja feita a Tua vontade. Nós nos submetemos à Tua vontade soberana. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que Deus nos ensine a orar, queridos. Na verdade, essa é uma necessidade. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e pediram: ensina-nos a orar. E é interessante que só quando a gente lê o livro de Atos é que a gente percebe a vida de oração dos discípulos. Jesus andou com eles, orava de madrugada, a noite toda, afastava-se para orar, e os discípulos não. Mas quando você lê o livro de Atos, depois do derramar do Espírito Santo, eles cheios do Espírito, e se dedicavam à oração. Que Deus nos dê a graça na nossa vida individual, que Deus nos dê a graça de buscarmos a face dEle. E eu faço apenas brevíssimas aplicações. Em primeiro lugar,
maturidade espiritual e virtude moral, bondade e conhecimento. Que Deus nos dê a graça dessa maturidade e nós alcançamos no Senhor pelos meios de graça. O segredo da ousadia é a graça de Deus. O segredo do êxito no ministério é a graça de Deus. O triunfo do Evangelho deve-se ao Senhor. Aqui o texto fala sobre os efeitos universais do sacrifício de Cristo, a pregação, o sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Falo também sobre a dignidade das obras de misericórdia como expressão de gratidão e sobre oração e soberania de Deus. Temos irmãos queridos aqui na nossa igreja que estão doentes, nós os amamos, nós oramos por eles. Deus é soberano, Deus é o autor da vida, Deus tem o poder para curar e nós queremos nos submeter à vontade do Senhor. Nós vamos orar, é necessário orar, meio de graça, mas nós nos submetemos à vontade soberana de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos encha da sua graça, queridos irmãos.